Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez transmitindo a sua santa e bendita palavra segundo a direção do Espírito Santo. Nós rogamos a Deus que nos abençoe, que nos dirija, para que juntos possamos compreender a sua santa e bendita palavra. Nós vamos, no dia de hoje, examinar sobre o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Em algumas passagens da palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento, nós examinamos, nós vemos este texto que Deus sela os que são seus. Então nós vamos buscar entender o que é este selo. Vamos começar a ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, os versículos 21 e 22, a palavra de Deus diz assim: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Veja aqui, a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos o Espírito Santo e nós temos o selo de Deus. O que seria este selo de Deus? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O selo é uma garantia de que aquilo está já determinado o seu destino. Quando está sendo selada, por exemplo, uma carta que você envia, quando ela está sendo selada, já está garantido o destino para onde vai esta carta. Quando recebemos o selo de Deus, já temos garantido o nosso destino. E este selo, nós vemos aqui, que tem o penhor, tem a garantia do Espírito Santo. Portanto, o selo é o próprio Espírito Santo. Vamos ler em Efésios, capítulo 1, versículos 11 a 14, a palavra de Deus diz assim: Nele, digo, em quem também fomos feitos a herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aqui está bem claro. O apóstolo está dizendo assim: nós que antes nós já havíamos recebido esse entendimento, nós que participamos primeiramente de todas essas coisas, chegou a vocês também esta mesma verdade, este mesmo caminho de salvação, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Porque existe muita palavra que não é verdadeira, existe muita doutrina que é doutrina de homem, doutrina de igreja, não está escrito nas Escrituras. Nós precisamos entender que para receber o Espírito Santo, para termos o selo da promessa, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos obedecer o Novo Testamento. Por que Novo Testamento? Por que novo concerto, nova aliança? Porque acabou aquela antiga, não tem mais valor para a salvação. Muita gente se assusta quando nós dizemos que a antiga aliança, o antigo concerto, serviu de aio para que chegasse até Cristo. E Cristo disse: nenhum tio vai cair da lei sem que tudo seja cumprido. E tem gente esperando o cumprimento ainda da lei. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, ele falou claramente: está cumprido. Agora, existem profecias que o Senhor mesmo nos diz examinar as profecias, não desprezar as profecias. Não desprezar as profecias, porque muitas ainda vão acontecer. Não é a lei que deixou de ser cumprida, são as profecias que estão se cumprindo de Daniel, repetidas nos evangelhos, em Apocalipse e tantas outras, Isaías, Jeremias e tantas outras, estão se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva, já havia profecias.
Deus já falava ao homem o que iria acontecer. Então não é a lei. A lei foi cumprida. Jesus cumpriu todas as coisas, não deixou passar nada. Foi cumprido por Ele, unicamente por Ele. E agora nós estamos no ministério da graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. A palavra diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Só veio aqui o Filho único de Deus, nascido de mulher. Não veio como se fosse, não era Deus que veio ali. Era nascido de mulher. Introduziu seu Filho no mundo porque veio de mulher. E nós vemos que ninguém será justificado diante de Deus porque a pessoa é boa, porque a pessoa deixa de fazer o mal, porque a pessoa usa uma roupa diferente, porque a pessoa tem algum costume diferente, porque aí a pessoa estaria justificando a si mesma. E não é assim. Nós somos salvos porque nós temos esta parcela de Deus, este selo de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem o selo da promessa, você não tem a garantia de salvação. Nós vemos aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 14, mais especificamente os versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, tendo também acreditado que Jesus veio ao mundo, cumpriu todas as coisas, morreu em nosso lugar, derramou seu sangue, e nós somos batizados em seu nome, e pelo seu sangue os nossos pecados são perdoados, e nós temos uma transformação de vida, nascemos do Espírito. Aí ele nos dá a garantia do Espírito Santo. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança. É a garantia de nós irmos para a salvação receber aquele prêmio, aquelas mansões celestiais que o Senhor Jesus foi para nós preparar, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. As pessoas ficam querendo se justificar a si mesmas. Eu guardei este dia, eu não comi aquela comida, eu estou usando esta roupa, eu estou deixando as vaidades de lado. Não é assim. Nós temos que dar testemunho, andar com decência, em ordem, para não trazer escândalo. Mas a salvação vem se você tiver o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, quem tem o Espírito Santo tem amor. O amor tudo suporta. O amor tudo perdoa. Tudo perdoa. E tem gente que não perdoa nada de ninguém, se considera acima de todas as outras pessoas. Então nós temos que compreender a minha salvação, a tua salvação, a nossa salvação vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fica entristecido se nós pecarmos, se nós fizermos alguma coisa que não lhe agrada. Vamos ver ainda em Efésios capítulo 4, versículos 29 a 32. A palavra de Deus assim nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Se você fala alguma coisa que não é bom, tem gente que só fala zombaria, mesmo nas igrejas. Fica zombando um do outro, ficam falando coisas torpes, coisas que não convêm. Isso desagrada a Deus. Olha o conselho de Deus aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, o crescimento da pessoa em espírito, para que a pessoa que está ouvindo seja abençoada. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pois toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. É assim que nós vamos encontrar a salvação. Não é justificando a nós mesmos que nós vamos encontrar salvação. Para Deus, só existe um justo, que é o seu Filho amado, Jesus Cristo. E nós, pelo sacrifício de Cristo,
podemos chegar até esta salvação. Veja ainda 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 15 a 21. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, de maneira que maneja bem a palavra de Deus. Que maneja bem a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus, que sabe buscar na palavra de Deus as respostas para a sua dúvida, mas principalmente usar a palavra de Deus para ensinar outros a receber este selo de Deus que é o Espírito Santo. Evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se do pecado. Ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não falo línguas. Será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Ora, irmão, quando Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo, ele estava lá no rio, desceu uma pomba sobre ele. O que aconteceu com ele? Qual a manifestação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus? Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Quando o apóstolo Paulo recebeu a revelação de Jesus, Jesus apareceu a ele no caminho, que ele estava indo a Damasco para prender os irmãos, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ficou cego. Naqueles batismos de 3.000 num dia, 2.000 num dia, não há relatos de que falavam línguas ou profetizavam. E as línguas que as pessoas falavam eram línguas terrenas, que os apóstolos falavam e as pessoas ouviam no seu próprio idioma. Então a evidência do batismo com o Espírito Santo é a transformação de vida. Essa doutrina de que tem que falar em língua, isso é doutrina de homem, doutrina que não é de Deus. A pessoa pode, existe o dom de línguas. É um dos menores dons, mas existe o dom de língua. E a palavra fala, o Senhor nos ensina, se você tem este dom e não tem quem interpreta, você fique calado. Como que Deus vai te dar um dom para você falar uma coisa que ninguém entende? Então, irmãos, fique atento, ouça a palavra e viva a palavra da verdade. Vamos encerrar com Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 4. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo, o Espírito Santo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui são os judeus, os hebreus, que serão salvos, que não se contaminarão com mulher alguma, não entrarão em igreja denominacional nenhuma, somente aceitarão a Jesus como seu Salvador. É o remanescente de Israel, embora seja como a areia do mar a descendência de Abraão, mas somente o remanescente será salvo por causa da promessa. E a promessa é sem remorso, é sem arrependimento. Então, que você possa compreender, entender a palavra de Deus e seja abençoado, você e sua casa. Receba o Espírito Santo vivendo verdadeiramente a palavra de Deus, sem fazer acepção de pessoas. E quando você cruzar com alguém no teu caminho, você saúde. Não faça como os hipócritas, que saúdam somente aqueles que são da igreja deles. Você faça como servo de Deus verdadeiro. Saúde a todos. Seja como Deus, que faz o seu sol brilhar para o justo e para o injusto. Que Deus te abençoe, o amor de Deus esteja em tua vida e você seja salvo e toda a tua casa. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.